Olá, hoje estou trazendo aí esse vídeo desse senhor que ele é um judeu e eu estou trazendo aí um estudo sobre os 10 mandamentos que para você que talvez algum dia já esteve na igreja adventista ou simplesmente gosta de ler e querer entender os 10 mandamentos, talvez você ainda não tenha escutado nada sobre essa questão que está sendo abordado. Mas eu falo uma coisa para você. Os mandamentos, eles são espirituais. Se você for botar os mandamentos como uma questão racional, tanto você quanto as pessoas que estiverem ao seu redor vão estar sempre em briga, tristes e nunca vão chegar a nenhum tipo de conclusão. Porque, espiritualmente falando, a carne, ela sempre vence o espírito. Por isso que eu volto a falar. Sejais espirituais. Os mandamentos é espiritual. O mandamento não é para você julgar, falar ou querer criticar alguém porque aquela pessoa, em algum momento da sua vida, deixou de praticar o mandamento. Mas o mandamento é espiritual. Para quando você ver algum problema, algum erro, alguma coisa que possa tirar a sua paz e a paz da sua família, você lembrar do mandamento e falar: não farei, porque se eu fizer, Satanás vai ter autoridade, direitos e poderes sobre mim e minha família. Os mandamentos é para isso. É para você enxergar o errado e não praticar o errado. Mas observe o que esse Senhor está falando e preste atenção para que você não venha errar. O meu nome é Oliveira e, claro, eu te peço, se inscreva no canal agora, compartilha, dê um famoso like, faça menções e estude a Bíblia, pratique a lei, ensine a lei. Bom vídeo para você. Só não se esqueça. Se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Um abraço. Seja abençoado você e sua família. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão vendo de casa também nossa aula de quarta-feira. Hoje vamos falar sobre as duas versões que temos nos 10 mandamentos. Sabiam que tem duas versões dos 10 mandamentos? Escutaram falar sobre isso ou não? Não tem? Você pega os 10 mandamentos, tem duas versões. A gente vai falar sobre isso hoje. A maioria das pessoas não sabe, mas existem duas versões. Começando primeiro, tem aquela famosa história: Deus ele veio para os povos antes de dar a Torá, antes de dar os 10 mandamentos, antes de dar as tábuas da lei. Aí chamou os franceses, falou: escuta, vocês querem os 10 mandamentos? Vocês querem a Torá? Eles perguntaram o que está escrito nela. Deus falou: tomarás banho todos os dias. Eles falaram: não é para a gente. Veio para os judeus: vocês querem? Moisés perguntou para o povo: vocês querem? Eles falaram: quanto custa? Não é de graça. Falou: então dá duas. Mas isso não está escrito no Midrash. No Midrash está escrito outra história. O Midrash conta que realmente Deus ofereceu a Torá, ofereceu para os outros povos. Ele primeiro chamou Esaú, Edomita, vocês querem a Torá? E o Esaú, na verdade, não era a pessoa do Esaú, era o anjo responsável pelo povo dos Edomitas. O anjo de Esaú lá em cima. Você quer a Torá? Ele perguntou: mas o que está escrito? E Deus respondeu: não matarás. Esaú falou: está escrito está escrito que eu vou viver com a espada, minha força está na espada, como não matarás? Então, não é para mim. Chamou os ismaelitas, o Ismael, e aí perguntou para o anjo dos ismaelitas: vocês querem a Torá? O anjo falou o que está escrito. Deus respondeu: não roubarás. O anjo falou: não é para mim, está escrito Yadoba Kol Viad Kolbo, que a mão do Ismael, ele era um ladrão,
Ele ficava surrupiando as pessoas, roubando as pessoas. Falou, não dá para mim, procura outro povo. Aí Deus perguntou para o povo judeu, vocês querem? Eles falaram, Naseh v'nishma, faremos, e depois vamos procurar entender. Primeiro de tudo, se vem do Senhor é bom, a gente vai cumprir. Podemos não entender tudo às vezes, mas se veio de Hashem, veio de Deus, pode mandar. Vamos tentar depois entender o que está escrito, procurar entender as leis também, mas primeiro de tudo nós vamos guardar as leis, independente de quais elas sejam. E aí Deus entregou a Torá para o povo judeu. Tudo começou, na verdade, com Adão. Já uma história anterior a isso. Adão, ele foi ordenado a cumprir, de acordo com uma opinião, 6 mitzvot no paraíso. A 7ª foi entregue a Noé. Por quê? Das 7 mitzvot dos filhos de Noé, 6 já foram entregues para Adão. Uma não era relevante. Qual delas? Não comer um órgão de animal vivo. Por quê? Porque Adão era vegetariano. O primeiro ser carnívoro, o primeiro homem, ser humano carnívoro, foi Noé. Deus permitiu, após o dilúvio, que ele comesse animais. Abatesse e comesse frango, boi. Mas antes então, até então, por 1500 anos aproximadamente da história, o homem ele era herbívoro somente. Então não tinha sentido você ordenar o Adão não comer um órgão de animal vivo. Porém, existem controvérsias, existem outras opiniões no Talmud. Uma opinião diz que não, que Deus deu as 7 para o Adão, ele não poderia comer para matar, mas quando o animal morresse sozinho, ele poderia comer. Então existem certas opiniões que Adão já recebeu 7, alguns falam que não, foi Noé. De uma forma ou outra, isso foi evoluindo. E quando chegou os 10 mandamentos, Deus, quando ele perguntou para esses povos, para Ismael, para Esaú, se eles querem, na verdade Deus estava querendo dar esses 7 mandamentos, as 7 leis, para os povos. Eles não aceitaram. Não matar, falou Esaú, não é para mim. Não roubar, falou Ismael, não é para mim. Eles não aceitaram as 7. E aí não houve jeito. Deus ele deu para Moisés a responsabilidade de transmitir isso para todos os povos. Deu os 7 mandamentos para Moisés transmitir para os povos. Ou seja, a mitzvah é dos 7, mas vem através de Moisés, vem através do povo judeu. Até porque, gente, veja bem, como é que os outros povos saberiam que teria 7 mandamentos se não fosse na Torá? Deus escreveu isso na Torá, indiretamente na Torá escrita, de uma forma mais aprofundada e mais elaborada e mais detalhada na Torá oral. Isso foi entregue ao povo judeu através de Moisés no Monte Sinai. Então, se o povo judeu não ensina, de onde que eles vão saber que tem essas mitzvot? De onde que eles vão tirar? Então, Deus entregou para os povos através de Moisés, através do povo judeu. Só que nesse momento, Deus transformou essas 7 leis de simplesmente moral e ética em algo religioso. Até então, um Benor que ele não matava era por moral e ética, para o mundo ser bom, para o mundo ser um mundo reticado, habitado. Quando Deus se revelou no Monte Sinai, entregou isso para Moisés, naquele momento esses preceitos se tornaram preceitos religiosos também. Um Benor, quando ele não faz um pecado dos seus 7, ou quando ele cumpre de uma forma positiva algum mandamento, então ele está trazendo santidade para o mundo. Assim escreve o Rebbe de Lubavitch em um dos seus discursos. Ele traz santidade para o mundo. Ele está se ligando com coisas sagradas. É algo religioso, isso virou. Até o ponto de que o Rebbe fala o seguinte: um Benor ele pode cumprir as 7 pela lógica, pelo moral, pela ética. Ele não mata porque não é moral, não é ético, não é correto. Ele pode cumprir as 7 somente pela lógica? Ele fala, pode. Mas aí, o Maimonides fala que ele não é um sábio. O correto, o melhor, e o Rebbe sempre ele colocava aqui, para as pessoas cumprirem pela parte religiosa. Por quê? Você pega, por exemplo, o povo alemão. Os alemães, lá na Alemanha, foi o berço do iluminismo. De lá, eles colocavam num patamar muito elevado, davam muita importância à inteligência, à lógica, estudos acadêmicos. Eles colocavam isso em primeiro lugar. Eles foram tão assim racionais e lógicos que com essa lógica deles, eles mataram 6 milhões de judeus. Por quê?
Porque a lógica deles era que um judeu e um inseto, uma barata é a mesma coisa. Eles precisam purificar o mundo com uma raça. Então virou como se fosse mitzvah, vai deles para matar. Então o Rebbe fala, a gente não pode não matar, porque não se deve matar pela lógica, mas sim por preceitos religiosos. Mas, onde eu queria chegar, gente? Eu queria chegar é que quando Deus deu as tábuas da lei e falou os 10 mandamentos no Monte Sinai, quando a gente tem isso escrito 2 vezes na Torá. A primeira vez em Êxodos 20, em Shemot, porção de Jetro. Lá Deus se revela e fala os 10 mandamentos pela primeira vez. E a segunda é no nosso livro, na nossa porção da Torá, nossa Parashá, Parashat Bet Hanan, Deuteronômio 5, onde aqui Moisés ele começa, as 5 semanas antes do seu falecimento, ele começa a voltar vários trechos da Torá. Ele começa a lembrar o povo judeu de vários aspectos importantes antes deles entrarem na Terra Prometida. Isso aconteceu 5 semanas antes dele falecer. Ele começou a explicar no primeiro dia de Shvat, ele começou a explicar a Torá. Ele trouxe as partes mais principais, falou do Shema Israel. Ele fala também, ele repete os 10 mandamentos. E quando a gente vê aqui os 10 mandamentos, a gente vê uma coisa muito interessante. A versão de Moisés, a segunda vez que aparece na Torá, quando Moisés fala, tem várias mudanças, várias diferenças entre o segundo e o primeiro. Kliakar, um dos comentaristas, ele traz 10 mudanças, Ibn Ezra ele traz 12, ele fala tem mais. E tem várias mudanças, a gente vai ver hoje, eu quero abordar com vocês pelo menos 3, algumas menos aparentemente relevantes. Eu digo aparentemente porque cada letra da Torá é um mundo por si só. Mas aos nossos olhos é uma letra aqui, outra letra lá. Mas tem alguns que eles são mais assim, pula nos olhos quando você lê isso. Você leu lá em Êxodo uma coisa, chega aqui, ops, isso aqui não estava escrito. De onde Moisés tirou isso aqui? O que quando Moisés fala para o povo, ele fala uma outra versão. Então, afinal de contas, qual foi a versão que Deus falou? A primeira ou a segunda? Moisés, não é possível que ele esqueceu e falou outra coisa. Não. Qual a versão correta e verdadeira? Então, por exemplo, vamos analisar essas 2 versões. Depois vamos aqui tentar dar uma explicação. Em primeiro lugar, no 4º mandamento. 4º mandamento, qual que é? Vocês podem me ajudar? Precisa estudar mais, gente. Só de casa, 4º mandamento. Pode postar aqui. Gente, 4º mandamento é o referente ao Shabat. Como é que fala esse 4º mandamento? Guardarás o dia de Shabat para santificá-lo? Então, essa é uma versão. Existe outra versão. Lembrarás o dia de Shabat para santificá-lo. Olha lá. Na primeira vez, quando Deus se revela no Monte Sinai, em Êxodos 20, lá está escrito, lembrarás o dia de Shabat para santificá-lo. Quando Moisés repete lá depois, lá em Deuteronômio, na nossa porção, o que ele fala? Guardarás o dia de Shabat. Ué, eu preciso lembrar, eu preciso guardar. Como assim? E qual a diferença? Lembrar é o seguinte. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem algum povo que ele guarda 8 dias de semana, ou 6 dias, ou 10 dias? Por que todo mundo guarda a semana em 7 dias? Judeus, outros povos, todo mundo 7 dias. Eu acho que você vai lá na África, no interior da África, no interior do Acre, pega um povo indígena, não tem contato com nenhuma civilização assim, moderna, ocidental, pergunta para ele quantos dias tem a semana, eles vão te dar a resposta, 7 dias. Mas por que, gente, 7 dias? De onde tiraram esses 7 dias? Não seria melhor fazer 10, que é um número redondo assim? 7 é um número ímpar, né? Por que 7? Então a resposta é óbvia, todo mundo sabe. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. É um ciclo que Deus criou. É um ciclo que Deus, desde o início da criação, já colocou. Então, por isso que a semana é 7 dias. Quando você lembra do Shabat, você está lembrando o quê? Que esse mundo não é um acidente. Quando você lembra que tem um 7º dia da semana, um dia especial, que Deus descansou, que Deus não trabalhou, que Deus não fez, não criou nada, depois começa o ciclo novamente. Você está testemunhando aqui, para todo mundo,
que Deus criou o mundo, que o mundo não é um acidente, que o homem não veio do macaco, que não é uma explosão de um Big Bang que criou o mundo, que tem um ser primário, que ele nunca foi criado, mas que ele criou tudo. Ele criou o mundo em 7 dias. Esse ser se chama Deus. É uma das bases da nossa fé. Então isso é o lembrar do Shabat. Como nós lembramos o Shabat? Então os sábios, eles instituíram para fazer essa lembrança com um copo de vinho. Enche o copo de vinho. Fala o trecho da Torá, onde Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Bebe o vinho. É uma maneira de você lembrar o Shabat. Existe também uma outra opinião na Halachá, nós fazemos as duas, de que lembrar o Shabat, todo dia da semana você lembra o Shabat. Não só no Shabat você lembra do Shabat, não só no sábado você lembra do Shabat. No primeiro dia da semana você lembra, no segundo, no terceiro dia da semana você lembra a semana inteira, que tem um 7º dia especial, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quando que nós lembramos isso? Os sábios instituíram essa lembrança na reza matinal. Nós abrimos o Sidur Bnei Noach também tem. Então a gente fala, hoje é o primeiro dia da semana, no qual os levitas pronunciavam no templo. Hoje é o segundo dia da semana, e assim por diante. Ou seja, cada dia você lê um trecho. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas eu tenho que ler todos os trechos, todos os dias? Expliquei, não. Dia da segunda, você lê na segunda. Terça na terça. Não lê a quarta na quinta. Cada dia você lê aquele dia para lembrar que hoje é o dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Em hebraico, inclusive, não tem palavra domingo. Domingo é cultura cristã. Em hebraico, a gente fala primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E a gente não fala sétimo, a gente fala Shabat. Shabat é descanso. Então você tem 6 dias de trabalho e o Shabat, que é o dia de descanso. Isso é o lembrar o Shabat. De outro lado, nas segundas tábuas, quando Moisés ele vira para o povo, o que ele fala? Shamorot Yom HaShabbat Lekati. Guardarás o dia de Shabat. O que é guardar o dia de Shabat? Guardar é não fazer trabalho. Assim explicaram os sábios. É você guardar, assim como você guarda um objeto precioso num cofre, ele fica lá parado, guardadinho no canto dele. Assim também se guarda o Shabat, no Shabat não se faz trabalho. E essa é uma mitzvah do povo judeu. O povo judeu, eles precisam guardar e se abster de 39 preceitos que Deus colocou, que Deus ordenou. 39 trabalhos são proibidos aos judeus. Isso é o guardar o dia de Shabat para santificá-lo. Mas afinal, qual dos dois foi que Deus falou? Lembrar ou guardar? Então existe um comentarista, aliás, alguns comentaristas que eles falam assim, está escrito nos Salmos, Salmo 62, versículo 12, Achat diber Elokim, shtaim zu shamati, kios lelokim. Deus falou uma, eu escutei duas, porque Deus tem a força. Como assim Deus falou uma e nós escutamos duas? Então eles explicam assim, um ser humano, quando ele fala algo, ele não consegue falar outra coisa. Ele só consegue falar uma coisa de cada vez. Ele consegue pronunciar um som de cada vez. Ele não consegue falar o A e o B ao mesmo tempo. Nós não conseguimos assobiar e chupacana ao mesmo tempo, não é mesmo? Você faz um ou outro. Mas Deus ele não está limitado com isso. Deus ele pode falar duas coisas ao mesmo tempo. Não é mais que banda larga, né? Banda larga, você pega uns filmes na internet, começa a dar download, 2, 3, 4 downloads ao mesmo tempo, né? Só que não é que é ao mesmo tempo, é tão rápido que você não percebe. Mas Deus, no mesmo tempo, saiu lembrar, saiu guardar. Deus falou um, eu escutei duas. Então uma versão foi em Êxodos, a segunda versão Moisés falou em Deuteronômio. Ok. Então, isso é uma das explicações, um dos comentários baseados nesse Salmo 62, Salmo capítulo 62, versículo 12. Deus falou uma, eu escutei duas. Tudo bem. Vamos lá. Segunda diferença. Segunda diferença é ainda nessa quarta, que eu queria mostrar para vocês, nessa quarta lei. Nas primeiras tábuas eu vou ler para vocês o seguinte. Lembrarás o dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. E no 7º dia, Shabat para o eterno vosso Deus,
não farás qualquer trabalho, você, o seu filho, a sua filha, o seu servo, a sua ama, o seu animal, e o seu prosélito que estiver junto contigo. Por que não farás trabalho? Explica aqui a Torá, que porque Deus também criou o mundo, criou os céus e a terra em 6 dias. O mar e tudo que nele pertence. E descansou no 7º dia. Uma vez que Deus descansou no 7º dia, Ele criou tudo em 6 dias. Você faça a mesma coisa, lembre o dia de Shabat para santificá-lo. Aconteceu aqui algo especial, lembra do dia de Shabat. Isso nas primeiras tábuas. Nas segundas tábuas, o que está escrito? Está escrito diferente. Olha só. Ele continua, o início parece semelhante. 6 dias trabalharás, farás toda a sua ocupação, todos os seus afazeres. No 7º dia, Shabat para o eterno vosso Deus, não farás nenhum trabalho. Você, seu filho, sua filha, seu servo, sua ama, seu prosélito, etc. Por quê? Para você se lembrar que escravo foste na terra do Egito. De onde Moisés tirou isso, gente? Lá em Êxodo está escrito que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. De repente, o que tem aqui? Moisés fala por quê? Porque você foi escravo no Egito. Como assim? Então se explica. O que tem a ver a escravidão do Egito com Shabat? 6 dias de trabalho, o 7º descansa. Se você fala que é porque Deus descansou, Deus criou em 6 dias e descansou no 7º, eu entendo. Mas escravidão do Egito, o que tem a ver com o Shabat? Os comentaristas, eles explicam. Lá no Egito, o faraó também deu para eles o 7º dia de descanso. No momento que Moisés falou, faraó, não dá assim, o povo vai quebrar. Faraó liberou o povo judeu no 7º dia. Não escravizou eles no 7º dia. Então, uma vez que vocês no Egito trabalharam 6 e descansaram 7, agora também você vai lembrar, você vai guardar o dia de Shabat. Você não vai trabalhar no dia de Shabat. Tudo bem. Dá para entender então a conexão. Quando é trabalho, a gente lembra do trabalho do Egito, que a gente não trabalhou. Mas, outra vez, qual dos dois Deus falou? Podemos dar a resposta lá dos Salmos, que Deus falou os dois ao mesmo tempo, tudo bem. Mas, talvez tenha alguma outra coisa por trás disso, que a gente vai ver também daqui a pouco. Mais uma diferença que nós temos aqui é no último mandamento. O último mandamento ele traz aqui: Lo tarmod beit recha, não desejarás a casa do seu amigo. Você não pode ficar olhando para ela e tentar desejar e fazer algo para conquistar aquela casa. A mitzvah significa o seguinte: você ficou com inveja, ele tem uma casa muito grande, você não. Então você vai lá e tenta comprar a casa dele. Ou ele tem uma... não desejarás a mulher do seu próximo. Você tenta cobiçar, você tenta conquistar a mulher do próximo. Não pode. Então, assim fala o 10º mandamento: você não pode desejar a casa do seu próximo, não pode desejar a mulher do seu próximo, o escravo do seu próximo, a serva do seu próximo, o boi, o jumento e tudo o que ele tem. Você não pode desejar. Você não pode tentar pegar aquilo que ele tem. Ok? Mesmo tentando ir lá, se deseja, vai, compra e... Não, o que é dele, o que é teu. Aquilo que Deus... Se Deus não te deu aquilo, é porque você não precisa daquilo. Você não pode desejar. Ou cobiçar. Acho que a palavra cobiçar aqui seria mais adequada. Isso nas primeiras tábuas. Não cobiçar. Nas segundas tábuas, Moisés ele muda. O que está escrito? Lotitave beit recha. Você não vai desejar. Na primeira é cobiçar. Na segunda é desejar. Qual a diferença entre cobiçar e desejar? Cobiçar, explicam os sábios, se é que a tradução está certa, tá? Mas em hebraico, pelo menos, o significado disso é: você vai fazer algum ato para conquistar aquilo que é do teu próximo. Você vai se esforçar para trazer para você aquilo que Deus abençoou o teu próximo. Isso é cobiçar. Desejar o que é? Explicam os sábios, é no coração. Então, nas segundas tábuas, Moisés ele vira para o povo e fala: gente, não é que vocês não podem ir lá pegar a esposa do próximo. Vocês não podem desejar no coração também.
Vocês não podem passar isso em pensamento. Você tem que saber que a sua esposa é a mais bonita do mundo, da face da terra. Sua casa é a melhor que tem. Aqui dentro. Não somente ir lá cobiçar, tentar. Não. Aqui dentro também. Você vai estar tranquilo porque aquilo que Deus te deu é a melhor coisa que existe para você. Então aqui Moisés ele aumenta o grau do mandamento de dedicação para Deus. Não só que você não pode fazer algo, você não pode também no coração desejar. Fala Moisés. De onde Moisés tirou outra vez? Por quê? Então aqui, gente, nós temos realmente algumas formas de explicar isso. E hoje eu queria ver com vocês o comentário do Kli Yakar. Mas antes disso, eu queria fazer aqui também uma breve explicação, uma coisa interessante que as pessoas não sabem. A maioria das pessoas, quando elas desenham as tábuas da lei, como é que elas desenham? Um semicírculo em cima, não é? Um retângulo com um semicírculo em cima. Está errado. De acordo com o Talmud, Tratado de Baba Batra, aquilo lá eram cubos. Não cubo, era um retângulo. Não, uma pedra assim. Como se fosse um paralelepípedo, né? Era uma pedra desse tamanho assim, um pouco maior. Mas não era oval em cima. O Rebbe, certa vez ele falou sobre isso. Ele pediu que precisamos consertar em todos os desenhos, em todos os lugares que aparece de uma forma oval, a gente tem que apagar e fazer retangular, porque essa era a forma correta das tábuas. Bom, de uma forma ou outra, hoje nós vamos responder essas perguntas que eu fiz aqui, da diferença das duas tábuas, baseado no Kli Yakar. Tem outros que discordam do Kli Yakar e tem outras opiniões, mas vamos falar sobre o Kli Yakar. Ele tem aqui uma ideia brilhante para explicar isso. Ele fala o seguinte: quando Deus ele quis dar as primeiras tábuas e ele procurou os povos para aceitarem esses 10 mandamentos, os povos se recusaram. Então o que Deus fez? Deus ele deu para o povo judeu, para Moisés no Monte Sinai, mas falou isso em voz alta, o mundo inteiro escutou. Está escrito que nesse momento nem um pássaro piou, o vento não soprou, tinha um silêncio absurdo em toda a criação, não tinha nem eco. E quando Deus falou, o mundo inteiro escutou. E por que ele fez isso? Porque ele deu para a gente, mas ele deu para o povo judeu, desculpa. Ele deu para o povo judeu, mas ele falou em voz alta para todo mundo escutar. Ele queria que as pessoas também guardassem. Esse era o objetivo principal, não principal, mas o objetivo inicial de compartilhar esses 10 mandamentos com toda a humanidade. Que todos respeitassem o pai e mãe, é o 5º mandamento. Que todos não matassem, não roubassem, não desejassem a esposa do próximo, a casa do próximo, o jumento do próximo. Ele queria que todo mundo fizesse isso. Que todo mundo fosse monoteísta, acreditasse somente em um Deus, e não em 2, não em 3. Que ninguém fizesse estátuas. Ele quis isso. Porém, como não aceitaram, ele deu para Moisés, para o povo judeu, mas falou em voz alta para todo mundo escutar. Esperou 40 anos para ver, quem sabe, o povo se apega nisso. Mas não. Depois de 40 anos, o povo não se apegou nisso. A humanidade continuou fazendo as coisas erradas, continuaram idólatras, continuaram transgredindo os 10 mandamentos. Deus falou, então, peraí, deixa eu fazer uma mudança aqui. Essa segunda versão é para o povo judeu. Você explica o que? Kli Yakar. A primeira versão é para toda a humanidade. Quando, por exemplo, Deus pega esse 4º mandamento, ele fala, lembrarás o dia de Shabat para santificá-lo. Isso é para toda a humanidade. Deus quer que todo mundo saiba que ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E a gente precisa lembrar isso constantemente, diariamente, principalmente no Shabat. E lembrar que o mundo não é um acidente. O mundo não é um estouro. E que sim tem um Criador acima disso tudo. Que tem um Deus que criou os céus e a terra. Para o povo judeu, ele falou, vem cá, vocês, eu quero que guardem o Shabat também. Não só lembrem, mas vocês precisam guardar. Se abster dos 39 trabalhos que são proibidos no Shabat para o povo judeu. Escrever,
usar fogo, eletricidade e outras coisas assim. Então, é por isso que a gente fala que um Benor ele pode cumprir praticamente quase toda a Torá, se ele assim desejar, por livre e espontânea vontade. Ele é obrigado, mas ele pode comer kasher, ele pode comer matzah em Pesach, assim por diante, é até bom, ele é recompensado por isso, mas o guardado do Shabat é do povo judeu. Esse é do povo judeu. Por que está nas segundas tábuas? O guardado do Shabat, Deus já tinha feito um pacto com Noé, de Yom Valayla Loisboto, que não pode, o dia e noite, Loisboto não Shabat, não guardar o Shabat. É um pacto lá anterior. E assim o Kliakar ele vai nesse raciocínio e ele explica, baseado nisso, essas 10 diferenças. Qual a segunda diferença que a gente abordou aqui? Então está escrito nas primeiras tábuas, por que você vai guardar o Shabat? Por que você vai lembrar do Shabat? Deus fala, porque eu criei os céus e a terra em 6 dias, descansei no 7º. Isso é algo universal. Deus criou o mundo antes dos judeus serem criados, antes dos judeus existirem. 2.400 anos, 2.000 anos, o mundo ele existiu sem ter o primeiro judeu. Então, o mundo foi criado em 6 dias e descansou no 7º. Ele queria que todo mundo também lembrasse disso. Nas segundas tábuas, o que está escrito? Porque você foi escravo na terra do Egito. Quem foi escravo? Os judeus. Então, na segunda tábua que ele deu para os judeus, ele escreveu: você vai lembrar que você foi escravo no Egito. E lá você não trabalhou? Então, por isso você não vai trabalhar aqui. Não somente porque eu descansei, mas porque você também não trabalhou. E a terceira, que a gente abordou na nossa aula, no último mandamento, é a diferença do cobiçar para o desejar. Explicamos que nas primeiras tábuas, consta lá, não desejarás. E na segunda, você não pode cobiçar. O povo judeu, que foi criado, foi escolhido para ser o sacerdote, ou seja, ele tem uma função um pouquinho mais diferenciada nesse momento, ou seja, ele tem é exigido deles um nível de serviço a Deus superior. Então, um judeu, não só que não pode fazer algo na prática, tentar conquistar a mulher do próximo, Deus nos livre. Ele não pode, inclusive, pensar na mulher do próximo. Não pode, inclusive, no coração dele, ter um desejo. Não deve nem ficar olhando. Por quê? Porque ele não pode desejar a mulher, a casa, etc. Então aí, essa segunda, Deus aumentou o nível de exigências. Vocês não podem nem cobiçar. E aí, baseado nisso, a gente consegue, então, entender. Hoje vimos 3 diferenças, mas muito interessante, esse livro ele explica as 10 diferenças baseadas nessa linha de raciocínio, e é fantástico. Então, Deus falou de acordo com essa opinião, Deus falou nas primeiras tábuas uma versão, e mandou Moisés falar uma segunda versão no final dos 40 anos para o povo judeu. Olha, para vocês tem isso aqui. Gente, foi um prazer vê-los hoje. Fiquem ligados, porque a gente vai agora lançar o projeto Ufaratsta. Ufaratsta é expansão. Para a gente expandir o nosso movimento para norte, sul, leste, oeste, para todos os cantos do Brasil, dessa terra maravilhosa aqui, para a gente ter um número muito grande, se Deus quiser, de Benor, porque juntos nós somos muito fortes. Quando estamos um aqui, outro lá, aí a gente não tem força. Quando todos nós estamos juntos no mesmo lugar, então a gente vai conseguir, se Deus quiser, levar isso para o Brasil inteiro com a ajuda de Deus. Pessoal, muito boa noite, tudo de bom para vocês, até a próxima, se Deus quiser.